aqui, eu não sei se vocês fazem isso. Quando eu faço a apresentação aqui, ó, eu faço aqui, ó, e risco aqui, ó. Opa, ele não tá indo. Tá vendo? Vocês fazem a apresentação aqui no Canvas? Uhum, faço. Você faz? E você Eu risca? faço, mas eu não tô riscando. Eu vou Ah, testar, Mas entendeu? quando ele testa, tá grande assim, ele não risca. testa, sabe por quê? Porque aí você consegue chamar a atenção do cliente. Então, Ah, por exemplo, quando eu eu vou risco. falar aqui do IUL para ele, gente, isso aqui é muito poderoso. Por que que eu não falo do IUL no termo, isso aqui, ó? Porque para a pessoa que está termo ali, não influencia para ela, não. Ele não quer saber isso aqui, eu nem quero trazer confusão para a cabeça dela. Mas quando eu estou vendendo um IUL, eu falo que, ó, inclusive essa empresa aqui que eu estou oferecendo, a National Life, desde o ano de 2021, 2022, 2023, ela é a número 1, ela é a que mais vende essa previdência privada nos Estados Unidos. Então, hoje eu estou trazendo para você o que há de melhor. Aí eu falo em relação também ao Titanic, tá? Eu não sei se vocês falam, mas eu falo que ela é tão, Ah, tão antiga que ela pagou seguro para algumas famílias do Titanic, tá? E outra coisa, gente, eu falo muito isso aqui, ó, porque isso aqui leva autoridade para National, tá? Então eu falo que em 2024 e 2025 ela ganhou o prêmio da revista Forbes como sendo uma das melhores companhias dos Estados Unidos, tá? Então, isso aqui eu peguei. Se vocês não têm, depois vocês me falam que eu compartilho essa apresentação. Se bem que eu acho que o Léo já compartilhou nessa apresentação, lá no deve Canva, ter naquele espaço lá que ele colocou. que ele criou. Exato, Uhum. exatamente, tá? E aí aqui também falo que a gente está aí no mercado de indústria de 1,2 trilhões de dólares. Isso aqui também é legal para colocar lá de recrutar, tá, gente? Aí aqui eu também falo que ela pagou. Aí aqui, gente, vocês podem riscar. Eu não vou riscar porque aqui não risca quando tá pequenininho aqui. Aí, tá? Mas aí eu risco. Ela pagou mais de 10 milhões, gente, de benefício para nossa comunidade, tá? Então, 10 milhões de dólares de benefício para nossa comunidade, sendo que 10 milhões, tá? E foram. Gente, tá dando para ver aí para vocês? Porque para mim aqui tá dando para Ju, ver? tu pode riscar, Tá, só só tu não tá no botar ali modo em de ferramenta. apresentação. É porque se eu coloco no modo de apresentação, quando eu Não passo, risca, né? Ju, não ri, tu pode fica pegar bem. nas ferramentas, tu risca também. Quando eu tô pequenininho, eu risco. Vai lá Assim? em Como é que você ferramenta, na risca? esquerda, não embaixo. Isso, Ah, isso. Aí aqui. vai lá no lapisinho e risca. Ah, Hum. não, gente. Oh, meu Deus, era uma confusão. E para pagar? Ó, tá aí a Cadê o borracha. botão? Esse daqui? Não, Não. em cima. É, tá aí. É. Meu Deus do céu, deixa eu até. Tem como aumentar aqui a grossura? Eu acho que embaixo, nessa Clica, linha clica aí preta. de novo. Aqui, pronto. Aí em cima a espessura. É. Então, pronto. Ixi, mas ficou muito. Meu Deus do céu, Aí peraí. ficou demais. Não, ficou muito. Aí, gente, aí aqui vocês vão riscando. Eu gosto de riscar, por quê? Porque ficou grande, ficou muito também. Porque chama a atenção Uhum. do, do cliente. Ó, menina, mas que enjoeira aqui, tá? Realmente. Pronto. Tá. E aí, gente, eu gosto de falar que 15 mil famílias, 15 mil pessoas, na verdade, estão protegidas. Sendo que desses 15 mil, 5 mil é da nossa agência, a Agência Brasilionaires, tá? Gente, é um número muito impressionante, né? Quando a gente fala aí de 15 mil famílias e 10 milhões pagos só para a comunidade de brasileiro, é muita coisa, tá? Então, quando eu coloco aqui e não está na minha apresentação, eu trago ali a autoridade que eu sei do produto, tá? Então, algumas coisas eu não deixo escrito. Voltei a falar sobre a gangorra financeira. Isso aqui eu falei para vocês, né? Isso aqui pode pular, né? Isso aqui eu falei, não Não, falei? falou não. Não, a gente parou aí. Ah, então tá bom. Então Aí vamos eu lá. até coloquei aqui, a Ju ainda vai falar. Então vamos lá. Gangorra financeira. Por que que eu gosto de trazer isso aqui? Gente, eu gosto de explicar para os meus clientes como se eles fossem criança. Criança que não entende, que não sabe. Eu não uso termos de prêmio, esses termos muito técnicos, assim, eu não gosto. Eu falo assim o mais simples possível. Então, quando eu trago a gangorra financeira para ele, é para mostrar, assim, para trazer mais consciência para ele. Porque eu falo assim. O cliente, normalmente, quando a gente pensa em guardar dinheiro, né, para o nosso futuro, normalmente as pessoas colocam aonde? Aí eu vou passando aqui, tá?
em bancos, né? Ou outra forma da pessoa guardar dinheiro, mercado financeiro. E qual que é a diferença? Por que que uns grupos de pessoas, né, um grupo de pessoas coloca o dinheiro ali no banco? Por quê? Qual que é a finalidade? Por conta de segurança. Ele está procurando segurança. Mas e do outro lado da gangorra? Por que que as pessoas colocam ali no mercado financeiro? Porque essas pessoas, elas estão buscando o quê? Rentabilidade. Porque quando você coloca o dinheiro no banco, você não tem o quê? Rentabilidade. O que você ganha é muito pouco. Só que em contrapartida, as pessoas que colocam o dinheiro ali no mercado financeiro, o que que elas não têm? A segurança. Por quê? Porque o mercado ele é volátil, uma hora ele sobe, uma hora ele desce. E se acontecer igual aconteceu na pandemia, que ele perde 40% do que ele colocou ali, entende? Só que hoje, o cliente, o que eu vou trazer para você é algo que está no meio dessa gangorra. Por quê? Porque ele tem a segurança do banco, mas ele também tem a rentabilidade do mercado financeiro, que é o quê? As empresas de seguros, que são instituições financeiras. Então, meninas, quando eu trago isso aqui para ele, eu trago uma claridade para ele de que se ele estiver colocando dinheiro ali no banco, ele não está tendo seguro, não está tendo rentabilidade. E se ele está colocando dinheiro lá no mercado financeiro, ele não está tendo segurança. Então, eu já trouxe na cabeça para ele que o produto que eu vou falar ali na frente tem segurança e tem rentabilidade. Então, quando eu falar de segurança e rentabilidade, ele vai lembrar desse gráfico aqui, entendeu? Isso aqui eu uso essa apresentação, mas vocês podem usar de desenho, caso faça sentido para vocês, tá? Então, é mais Ju, para aumentar o nível de consciência mesmo do cliente. Pode falar. esse aí só é do IUL, né? Não, isso aqui eu só tô falando do IOL. Isso aqui Tá, eu não falo do, do termo aqui, não, tá, gente? tá. Não falo, Então, tá bom? Então tá. Aí nessa parte aqui eu vou mais esclarecer aqui rapidinho, tá? Porque aí eu falo pro cliente, ó, isso aqui é a característica do produto que eu trabalho. Então eu achei bem bacana. Depois eu vou mandar essa aula para vocês. Inclusive a Nancy estava nessa aula da Nath, que ela fala como que é o atendimento dela, tá, gente? Então eu vou passar para vocês hoje essa aula, porque assim, ó, é bom vocês verem vários atendimentos para vocês fazerem ali, né, o que faz mais Uhum. sentido para vocês. Então eu achei uma coisa bem bacana que ela falou, mas aí vocês têm que ter um cuidado de usar isso, porque ela fala assim, ó, quando a gente for falar, a gente pode falar para o cliente, a gente trabalha com vários planos, né? 401k, ROA, enfim, vários planos de aposentadoria. O que eu vou te trazer hoje é o que a gente tem de melhor, inclusive é o que eu tenho, tá? Só que pode ser que o cliente pergunte para você sobre o 401k. E se você não estiver estudado o 401k, é melhor você nem falar, gente. É melhor estudar antes. Eu tenho uma aulinha bem pequenininha que fala a diferença do 401k para o nosso, tá? mas Então, eu isso é sempre faço legal. essa comparação e coloco a questão da idade também. Olha, foram ok, se você tirar antes, você paga um pedágio. Exatamente. Se você tirar antes de 59 anos e meio, não é isso? É. Você paga 10% de pênalti, Uhum. né? Uhum. Exato, exatamente. Então, e isso é legal por quê? Porque o cliente vai falar, nossa, ela sabe dos produtos, né? Poxa, ela trabalha com outros produtos, mas ela tá trazendo isso, né? Então, é uma opção também, tá, gente? Que eu não usava e eu vou começar a testar. Porque assim, gente, o nosso atendimento, ele é teste. Você vai fazendo, tudo vai mudando, né, gente? Então, assim, conforme você vai estudando, vai mudando. Então, eu vou testar isso para ver se funciona em relação a esses. Deixa eu colocar aqui o fone. Vocês estão escutando barulho? Não, Não, mas a tua tela tá ficando verde. O que que tá ficando verde? Tua tela, para mim, tá parecendo verde. tá não, Tá verde aí pra você, Nancy? não. Tá Não, normal, a tua né? tela não, só a tua imagem, a tela não. A Puxa, que Rita botou, mas estranho. tá bom, tá tudo Ah, certo. não, A foca Rita aí na, botou uma na, pergunta na, aqui. na imagem. Não, então foca na imagem. Então, aqui, gente, aí eu vou falar, ó, a característica do nosso plano. Eu vou falar aqui para você, mas depois eu vou detalhar, tá? Então, tem proteção patrimonial, troca moedas por dólares. Por que isso? Porque você paga um valor baixo, só que se algo acontece, você pega um valor bem alto, que é o valor que é a sua cobertura, o valor que você vai estar coberto, tá? Herança, se algo acontece com você, né, a sua família vai ter uma herança. Eu sempre falo que a maneira mais barata da gente deixar uma herança para nossa família é em relação a um produto desse. E aí, gente, eu sempre falo em relação
a minha, tá? Eu falo assim: "Olha, cliente, hoje se algo acontece comigo, a minha família tem uma herança de 1,5 milhão de dólares. E aí você deve estar se perguntando, cliente: "Nossa, mas você tem isso tudo de patrimônio?" E aí eu vou te falar que não, eu não tenho isso em patrimônio, eu não tenho isso em dinheiro. Esse valor é de produto como esse, eu tenho um produto desse e tenho um seguro. Então eu tenho 2 apólices de seguro. Então essa é a herança, tá, que eu vou deixar. Inclusive, esse produto vai ser uma herança para o resto da sua vida, tá, se você optar por esse produto, e lá na frente eu irei falar. E aí tem um benefício em vida também, e é uma ferramenta que vai ser usada para sua aposentadoria, que é esse o intuito da gente estar aqui hoje, tá bom? E aí eu pergunto para ele se ele tem alguma dúvida aqui, tá? Gente, e aí eu gosto de fazer esse desenho em relação, eu não sei se vocês falam sobre a fundação, sobre a acumulação e sobre a distribuição. Vocês falam para os clientes? Não. Eu tinha Tá. falar, eu começava a falar, aí depois eu não falei mais. No sábado eu atendi uma senhora, que eu vou até pegar o resultado dela, ela queria saber quanto ela ia investir, pronto. Ela, não, esse negócio de seguro eu nem quero, eu quero saber do meu dinheiro no final. Ultimamente eles estão vindo muito assim. É, é. Eu vou fazer uma arte aqui, porque eu vou voltar a falar da fundação. Por que que eu vou voltar a falar da fundação? Porque eu tô fazendo aquele curso do Rodrigo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo também para vocês. Maravilhoso, viu, Nancy? Parabéns, viu, pela dica. E, gente, e ele falou uma coisa que eu amei. Eu Ontem eu estava amei, meu numa Deus. live com ele. Ai, que legal. Eu coloquei assim, ó, Nancy, a meta de uma aula por dia dele, lá do curso. Então, eu faço a aula aqui, ó, e escrevo. Gente, assim, ó, vários insights, viu? Maravilhoso. E um que ele falou, que eu amei, que eu vou começar a usar, é sobre essa história. Eu amei essa história. Gente, vocês esperam só um pouquinho, deixa eu só ir no banheiro ali rapidinho? Pode ser? 5 minutinhos, tá? Quer dizer, 5 minutinhos não, né, Pode. gente? 1 minutinho. Peraí. Hum. Eu já estou falando aqui, Lidiane, com a atendente. Menina, e pior que assim, eu tinha visto a tua imagem, só que aí, como a gente estava conversando, e não, de sai 6 horas, chega meia-noite, não sei o que e tal. Ah, então perfeito. Caracas. Tu tá falando no chat, é? Tá aqui, 11h45. Não, mas tá no horário, então, se aí tá no horário É, do Brasil. brasileiro. É, tá no horário do Brasil. Porque aqui também eles não colocam esse H, é o AM ou PM. É, vamos ver, vamos ver. Ontem eu estava assistindo uma live, eu vou até passar para vocês. Cara, ele fala, o Rodrigo, entrevistando um cara que começou em 2003 na Prudente, deixou o trabalho dele, que ele ganhava 8 mil, e ir para trabalhar. E hoje até o filho dele trabalha com ele. O Rodrigo? Ah, não, quem ele estava entrevistando ontem. E ele fala da viagem, muito bacana. Eu vou passar depois para vocês, é muito Tá legal. salva essa live? Tá, Ai, manda. Nossa, muito bom. Nossa, eu tô amando, tô amando, tô amando o, tre- o curso dele. Muito, 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 muito bom mesmo. Você conseguiu entrar, Nancy? consegui, agora consegui entrar. Ai, que bom, que bom. Depois, meninas, se vocês quiserem, vocês me Eu quero. pedem que eu passo a senha para vocês, que ele é muito bom, ele dá altos insights, tá? Então, gente, por que que eu quero falar sobre a fundação? Porque, da mesma forma da gangorra, isso aqui, gente, traz clareza para o cliente. Porque o que que a gente muito vê aí? As pessoas, elas vão ali para a parte de acumulação e não faz a fundação. E aí dá muito ruim. Aí, lá no Rodrigo tem uma frase que ele fala assim: olha só, eu amei essa analogia, gente. Se eu te der um pato que produz ovo todo dia, ele vai produzir um ovo de ouro, gente. Todo dia. Vocês vão proteger os ovos de ouro ou o pato? O Quem pato. que vocês vão proteger? O pato, é óbvio. Então, essa analogia faz muito sentido. As pessoas estão trabalhando, estão criando fortuna e não estão se protegendo. É o pato. Já pensou se acontece alguma coisa com esse pato? Acabou os ovos de ouro, não vai ter ovo de ouro. Nossa, eu amei essa analogia. Então, em relação à fundação financeira, gente, eu gosto de falar que é tudo aquilo que você está criando antes de construir o seu patrimônio, tá? É o seu futuro financeiro. O que entra aqui na fundação é o quê? É o seguro de vida, é o seguro de saúde,
a questão, até a questão daquele do guardião de menores, sabe? Eu não sei se vocês Guardianship. têm guardianship. Quando tem clientes que têm filhos de menores, eu gosto de passar a live para ele entender sobre esse produto, porque aí a gente está agregando, tá? Então, é a estrutura, né, que você está ali criando, né, algo que vai ser grandioso, né? Então, você tem que ter uma fundação bem estabelecida. Então, quando isso está bem estabelecido, a gente passa para o próximo pilar, que é o quê? A acumulação. E aí, cliente, o que que acontece? Que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos. As pessoas vêm para cá, elas constroem patrimônio, né? Como se fosse, vou dar uma analogia aqui para você. A pessoa ela constrói um castelo lindo, 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 lindo. Aquele castelo é maravilhoso. Só que o que que acontece? Ele não constrói a fundação. E aí o que que acontece? Vem uma doença grave. O que que acontece com o castelo? Ele cai. Por quê? Porque ele não tem fundação. E aí aquela pessoa vai ter que desfazer de bens para pagar o quê? Para pagar o hospital, ou se ficar algum tempo sem trabalhar. Cliente hoje, se eu te perguntar quanto você teria caso aconteça algo com você, com a tua saúde, para você poder ficar sem trabalhar? Por quanto tempo você poderia ficar sem trabalhar? A grande maioria a gente fala que não consegue ficar nem um mês sem trabalhar, que não tem renda para ficar um mês sem trabalhar. Então, a reserva de emergência também entra aqui na parte da fundação, tá? Então, essa analogia que o Rodrigo fez do castelo, gente, fez muito sentido, porque ele fala assim, olha só, as pessoas quando elas fazem isso, que elas começam a construir um patrimônio sem ter um seguro de vida, elas estão assegurando o quê? O dinheiro. Mas quem assegura você? Porque se algo acontece com você, o teu dinheiro vai servir para pagar tudo, vai servir para pagar o hospital, vai servir pra... Então, não é sobre assegurar o dinheiro somente, é sobre assegurar você. É a história do pato, gente. É assegurar o ovo de ouro. E o pato, como é que faz? E dependendo, gente, do cliente, porque a gente atende clientes mais humildes, dá para a gente trazer essa história do pato. Dá para a gente trazer, porque quando você traz isso, ele faz mais sentido na cabeça dele. Ele começa a linkar, porque é uma coisinha boba, mas que faz muito sentido. Como é que você vai para uma acumulação? Como é que você vai construir uma casa sem ter um seguro de vida? E se tu falece? Tua família não tem nenhum lugar onde morar. Porque nos 5 primeiros anos, gente, que a pessoa está pagando uma casa ali, ela está pagando só juros. A casa não é da pessoa. É só juros. Se essa pessoa vier a falecer e ficar 3 meses sem pagar, perdeu a casa. Então é o quê? É fazer o quê? É proteger primeiro o pato para depois proteger os ovos, né? Proteger primeiro o dono para depois ir ali para acumulação. Então, quando tudo está estabelecido, aí sim a gente vai para acumulação, né? Que você está pensando no investimento plano de aposentadoria, que é isso que a gente está vindo aqui fazer hoje, né? E, então, a gente precisa dessa fundação. Então, gente, quando a gente fala muito ali da fundação, a maioria dos nossos clientes não tem o seguro de vida. Então, quando eu vou para a acumulação, que é o produto que a gente vai falar aqui, o que que acontece? Ele já entende a importância do seguro de vida. Então, quando eu falo que o nosso produto é um produto que ele junta dinheiro, mas também ele tem seguro de vida, é mais fácil, tá? E aí, aqui na parte da distribuição, é quando você vai poder pegar o dinheiro ali, né? Lá no seu futuro, na sua aposentadoria. E aí, outra coisa que eu achei maravilhoso, gente, uma frase que eu irei usar também, que é do Rodrigo, que ele fala assim, ó, eu sei, cliente, que hoje para você pagar o seu plano de aposentadoria, talvez isso vá pesar gramas hoje para você. Vai ter um peso. Só que se você não fizer hoje a sua aposentadoria, lá na frente, esse peso de gramas, ele vai pesar tonelada, porque será o arrependimento de você não ter feito na época que você poderia ter feito. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Gente, porque olha só, e é real isso. As pessoas, vai incomodar pagar aposentadoria hoje? Vai incomodar. Vai ter um peso? Vai ter um peso. Só que o peso vai ser muito maior quando chegar lá na época de se aposentar, na época de distribuição, e a pessoa não ter dinheiro de onde tirar. Então, o cliente, aquelas pessoas que estão ali no Publix com 70 anos, 80 anos, trabalhando ali de cabeça branquinha, eles não estão lá porque, não, porque querem. Eles estão lá porque na época que eles poderiam fazer esse produto, eles não fizeram.
Então, eu estou ali o tempo inteiro aumentando o nível de consciência desse cliente, da importância dele fazer esse produto, tá? Meninas, alguma dúvida? Querem acrescentar algo que vocês façam também, que vocês acham que é legal? Uma coisa que ele falou também, foi em outra Uai, live. Nancy, não tá saindo som, não. Ué, eu tô falando, Tá escutando, Lid? Você tá no mudo, Lid. mas eu Oi, não tô Tá escutando, ouvindo. Lid? Ela? Tô Ô, ouvindo a gente, Nancy cadê o meu telefone? Não tô escutando ninguém. e a Ju tá ficando a tela ficando verde de novo. Tipo aquelas televisão antiga. O meu Deixa eu não, o ver. meu tá Estão normal. escutando? Eu tô Tô Vou tirar o escutando. escutando fone aqui. vocês, normal. Vocês. Tu não tá escutando a gente, não? Agora tô. Quando eu Tô. estava escutando. Meninas, tem alguma coisa para acrescentar aqui que vocês fazem diferente, que vocês acham que funciona? Ju, na semana passada eu ouvi a live dele, que ele coloca, ele não, né? Foi um amigo desse que estava na live, que colocou, só que foi uma outra live de várias pessoas. Eu acho que de ontem ele também colocou. De uma viagem que ele fala. Ele falando, senhor cliente, hoje, Sara, você está comigo agora. Você está falando comigo. Agora a gente vai fazer o seguinte: arruma tua mala e nós vamos conhecer o Haiti, ou a África, né? Bora lá pro Sim, safari. Aí a gente vai, viaja, pegou tua roupa, vai embora, né? Quando a gente chega lá, a gente vai para os safaris conhecer. Você já conhece? Ele faz uma conversa com o cliente. Você já legal. conhece? Tá eu e você só. A gente vai. Você tem cartão aí para o estacionamento? Ele faz esse trajeto até o estacionamento, o avião, até a Sim. chegada lá. Quando ele chegar lá, passa um dia. Ele, vamos ligar aqui essa televisão, vamos ver como é que a tua família tá. Sem você. Aí tá todo mundo, ai, cadê a Jussara? Meu Deus, a Jussara não tá aqui. Cadê a Jussara? Aí, tá bom então, mas deixa a Jussara aí que depois ela vai já saber onde é que você tá. Ok, vamos pro safari, se divertiu. Passou uma semana, você tá lá. Aí, se divertindo, mas vamos ligar. Aí tá todo mundo desesperado, meu Deus do céu, já estão querendo ficar, sabe, mais conformado, porque ninguém sabe, mas tem que continuar a vida. Daqui a um mês, liga de novo. Aliás, 15 dias, ele vai até 15 Uau. dias. 15 dias, de novo, você lá no Uau. safari se divertindo, comendo, vamos sair com a festa. E aí, 15 dias, você vê lá a tua família lá, os boletos chegando, essas coisas. Se é isso que acontece. Ele não fala em morte. É isso que acontece quando de repente você, né, você resolve sair, né? Então, o inesperado é assim, é o de repente você viajou. Só que ele não fala que é morte, entendeu? Ele fala que é Entendi. uma viagem, que você está se divertindo lá. Legal. Aí ele Mais disse, e suave, se essa né? viagem for permanente? Como seria? O que sua família estaria fazendo agora? Se essa viagem for permanente, essa foi forte, hein? Nossa, ele vai preparando o cliente. Gente, eu Uhum. adoro isso, essa questão de história, de você levar o cliente a imaginar. Eu acho que é mais fácil do que quando a gente só fala do produto, fala, 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 fala. Quando você traz história, gente, isso é maravilhoso. Nossa, essa ideia aí, ô Nancy, a gente pode usar também, sabe o quê? Hum. Cliente, vamos fazer uma viagem para o futuro? Você daqui a 30 anos. Você daqui a 30 anos. Você vai estar contente com o que você está fazendo hoje para sua aposentadoria? O que você vai colher se a gente sair hoje, daqui a 30 anos? Como é que você vai estar? E deixa o cliente falar. Porque quando o cliente fala, ele vai falar assim: eu vou estar muito ruim, porque eu não estou fazendo nada para minha aposentadoria. Muito pelo contrário, estou viajando nos Estados Unidos inteiro, estou comprando as coisas que eu posso comprar, estou comendo tudo, não estou salvando dinheiro nenhum. Então, quando a gente faz isso aí, é maravilhoso, porque aí o cliente aumenta o nível de consciência dele também. É É. você levar ele para um lugar que ele nunca foi. E que ele acha que vai demorar muito para chegar, né? Uhum. É. Entendeu? Então, E muito legal. ele nunca fala da morte. Tipo assim, se você morrer hoje, não. Se você não tivesse voltado ontem, porque senão tá agorando. Aí eu, caraca, eu nunca pensei nisso. Não tô te agorando, quer dizer, mas já agorou, entendeu? Exatamente. Nossa, Porque tem exatamente. gente,
Não, e Porque você tem gente que é desconecta. ligado nisso, né? Nesse negócio de palavra. Tem gente, eu atendi uma pessoa que, inclusive, ela ligou para a National, eu só soube depois, que ela ligou para cancelar. E o atendimento dela, desde o início, a entrega foi todo assim, ela sempre com muito medo. E, ai, não, não quero saber, eu não quero saber, não me fala. E eu, mulher, eu preciso te explicar. Às vezes eu brinco assim, ainda mais com quem eu conheço, né? Eu falei, eu preciso te explicar, senão eu vou presa. Eu tenho que te explicar, né? Isso aí, Lídia, é legal também falar, sabe o que? Comparar com o carro. Mas você paga o seguro do seu carro? Paga. Mas você pagar o seguro do seu carro tá chamando que você vai bater? Significa que você vai bater o seu carro? Por você É, pagar? É da mesma forma, você faz para se proteger, você não tá coisando. É o pato, tu tá protegendo o ovo, né? Quando tu tá protegendo o teu carro, tu tá protegendo o ovo de ouro. Tu não tá protegendo o pato. E Deus o livre, esse pato fica doente. Acabou os ovos, acabou o carro, acabou tudo, né? Tá? E aí, gente, aí aqui na rentabilidade, aí eu falo em relação ali a questão do cofre, eu faço, tá? Eu tô voltando a fazer o cofre, não fazia mais, mas eu tô voltando porque eu quero testar para ver se vai aumentar o. E isso é teste, tá, gente? Para ver se vai aumentar a conversão do IUL. Por quê? Porque agora eu quero esse ano me especializar em IUL, tá? Por quê, gente? Porque o IUL, ele é melhor para o cliente se ele tiver condição. Por que que ele é melhor para o cliente? Porque ele vai ter um seguro pro resto da vida. Ele vai deixar uma herança pro resto da vida para a família dele, entendeu? Então, o ideal, se o cliente tiver condições de pagar, é um IUL, entendeu? Então, a gente tem que ficar expert no IUL, né? Então, da mesma forma que hoje a gente, né, consegue dominar ali a questão do termo, agora é o IUL. Porque se a gente aprende ali aonde que a gente vai bater ali para chegar no cliente, para ele entender da importância, sabe? Do IUL, gente, tem muita gente que tem condição. Aquele povo ali de Massachusetts, cara, eles trabalham demais, eles ganham dinheiro, eles não gastam dinheiro ali. Eles mandam dinheiro pro Brasil e muitos não vão voltar pro Brasil na aposentadoria. Né? Então, você tá falando, Lid? não, desculpa. Então, assim, eu vou voltar a fazer o cofre, então o cofre eu nem vou entrar aqui, porque a questão do cofre, acho que vocês já. Vocês chegaram a fazer cofre ou não? Já. Já chegou, né, Lid? Você também, né? Mas Então não precisa. aí, Ju, só tem cuidado com a questão do cofre, porque tem alguns estados que ele não é blindado, por isso mais que eu parei, entendeu? Que, tipo É, assim, numa separação, por exemplo, aquele lá, aquela observação que eu coloquei lá para a menina, que o marido vai ter que assinar abrindo mão, é da Califórnia, e eu não sabia. olha aí, é verdade, né? Aí Não é tem tudo três blindado, estados. da Flórida. Pensilvânia também é a mesma coisa, o marido tem que assinar abrindo mão. Senão, numa separação, ele pega 50%. Uau. Cara, A Rita ah, colocou uma pergunta aqui no chat, Ju. ixi, qual que é? Lei, gente, pra mim, que eu não tô conseguindo abrir porque como a tela tá Aqui, grande. ó. Uma pergunta. O IUL é sempre sem imposto, o saque ou só após os 60? Tá. Ele é sem imposto, assim, ó. Isso é muito importante. É sem imposto quando você vai pegar mensal. Se o cliente ele for pegar o valor total, ele vai ter imposto, tá? Então, o que que a gente fala? A tua aposentadoria é sem imposto. Agora, quando ele vai pegar ali o montante, não é Se ele aposentadoria. for fechar, Se ele for fechar, ele vai pegar. Ah, vou pegar 100% do valor ali que tá no meu, na minha pólice, porque eu vou comprar uma casa, eu não quero minha aposentadoria. Aí ele vai pagar imposto? Ele só não paga se ele pega mensal, anual, ou se ele acessa o benefício em vida, tá? ah, tá. Hum. Uau, Então, isso tinha legal. muito dúvida disso também. Mas é isso, tá? Então, aqui é em relação a o cliente entender que uma parte ali vai para um saquinho do futuro, né? E a outra parte vai para o seguro, tá? E aí no seguro eu vou entrar e vou falar ali que eu vou. Aí no seguro é aquilo que a gente sempre fala, tá? Então, eu vou testar, tá, meninas, em relação ao cofre novamente, e aí eu vou falar para vocês se faz ou não sentido. Mas o cofre eu vou deixar mais clean, porque antes dava confusão esse negócio desse cofre para os clientes. Eles ficavam um pouco confuso. Então, eu já não vou colocar o seguro de vida aqui, eu só vou E, falar Ju, seguro. Ah,
Pode falar. Às vezes eu falo assim, tipo, quando eu estou explicando a IUL, aí eu digo assim, olha, não é esse valor exato, é só para você entender, só para ficar didático, tá? Então, digamos assim, você colocando US$ 100, e eu sempre deixo muito claro, não é esse valor, é só para você entender. E aí nunca ninguém disse assim, não, então qual é o valor? Me diz. Então, digamos assim, você coloca US$ 100, Uhum. né? Nos primeiros anos, uma parte desses 100, digamos assim, US$ 50, US$ 40 vai para manutenção do teu seguro e os outros 50 vai para aquela acumulação lá na frente. É como se fosse uma balança, entendeu? Eu sempre vou falando assim, aproximadamente, nananana, entendeu? Para ele entender que o que ele está colocando ali, e justamente é porque fica mais caro ter um IUL, né? Fica mais caro ter um IUL, porque aí, assim, dependendo do quanto as pessoas querem colocar, 100, 150, o valor do seguro fica mais baixo, né? Tá. Então, o que que eu faço para eles entenderem? Uma parte disso aqui vai para você acumular lá para frente. Então, é por isso. Aí a pessoa, tá, entendi. É, Entendeu? Então, assim, é, é mais para a pessoa só mesmo entender. Eu também gosto de simplificar, porque exato. vai para lá e vai para cá da Senão bolsa ele do não fica sei muito o quê. confuso. E outra coisa, meninas, eu sempre pergunto antes, cliente, quanto você quer se aposentar? Quanto que você quer? E quanto você quer, né, guardar ali, salvar para tua aposentadoria mensalmente? Por quê? Porque aí você vai ter uma noção de quanto que ele quer. Porque às vezes, né, o cliente fala assim, eu quero guardar 100 e ganhar 10 mil lá. Então você vai trazer para a realidade, entendeu? E mostrar para ele. Então esse cliente, gente, quando ele falar assim, ó, e quando ele fala assim, eu faço questão de fazer a linha do tempo. Eu falo assim, ô cliente, eu vou fazer aqui a linha do tempo para você. Quando que a gente começa a pagar a nossa aposentadoria lá no Brasil? Não é ali com os 18, 19 anos, quando a gente começa a trabalhar? Aí o cliente vai falar, sim, é. Então, aí quando que você vai pegar esse dinheiro da sua aposentadoria? Não é só quando você for